de Abacuque está escrito assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento. 95. Ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então vamos lá. Abacuque exerceu seu ministério por volta de 612 e 605. Gente, eu mandei o arquivo lá no grupo, tá? Antes da invasão babilônica e de Judá. O tema que vai ser tratado no livro de Abacuque é sobre a aparência de que Deus está em silêncio. Porém, mesmo quando Deus está em silêncio, Ele continua no controle, Ele continua no trono. Então, o Abacuque vai tratar disso, né? E o interessante é que a forma como o livro é apresentado não é de uma profecia direcionada para o povo, né? Mas, na verdade, começa com um questionamento de Abacuque para com Deus, que é exatamente aí no capítulo 1. E por que Abacuque questiona Deus? Ele vai perguntar sobre o maior dilema da humanidade. Por que Deus permite o mal? Esse é o questionamento do profeta. Então, diferente dos outros profetas, que eles enviam uma mensagem direcionada para o povo, o profeta Abacuque não. O profeta Abacuque é um diálogo entre ele e Deus. No capítulo 1, ele pergunta, ele questiona, e no capítulo 2, Deus responde. E no capítulo 3, ele louva, por causa da resposta de Deus. Então, não tem nenhum problema você questionar a Deus. Não tem nenhum problema você perguntar a Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa realidade de que a gente experimenta coisas na vida que nos leva a perguntar por quê? Por que isso acontece? Por que isso ocorre? Por que Deus permite certo tipo de acontecimento? Então, o profeta Abacuque nos ensina que é melhor questionar a Deus, porque é Ele que tem a resposta, do que viver na dúvida, viver amargurado, viver com raiva de Deus, né? Então, o profeta Abacuque vai nos ensinar isso aí. Quais são os principais temas teológicos que são apresentados no livro do profeta Abacuque? O questionamento do profeta com relação à injustiça. Por que Deus permite a justiça prosperar? Então vamos lá, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Para a destruição e a violência estão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Esse ar aí ficou ruim. Ficou ventando aqui. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então, ele está questionando a Deus.
por que essas coisas estão acontecendo? Por que o Senhor permite isso, né? E Deus vai responder lá no capítulo 2, ele vai responder. Por exemplo, no versículo 2 do capítulo 2. Escreva a visão, torne-se bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. Aí lá no versículo 4 ele vai dizer: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então Deus começa a mostrar para eles que, na verdade, a causa da opressão, a causa do pecado, não é Deus, mas é a própria humanidade. Então Deus criou um mundo e nos colocou aqui como pessoas que cuidam desse mundo. Só que Deus não criou a gente como robozinho programado, que a gente faz só o que Ele manda. Então a gente tem o nosso arbítrio. A gente pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. Então o mal, na verdade, é gerado por pessoas que andam distante de Deus. É isso que Deus está respondendo para o profeta Abacuque. Então um dos problemas teológicos que o livro apresenta é o problema do mal. Um problema que em todas as épocas da humanidade as pessoas questionam. Por quê? Como que o mal existe se Deus é bom? Como que o mal veio a estar entre nós se foi Deus que criou todas as coisas, né? Então, Deus vai explicar para Abacuque que, na verdade, ele não criou o mal. Ele criou um homem livre. Ele criou um homem livre. E esse homem livre tem a capacidade de fazer coisas más. Porque é só olhar pela lógica, gente. Se Deus nos criou livre, a gente teria a possibilidade de escolher a Ele ou não. Não é que Deus escolheu o mal. É porque o mal é o contrário do bem. E se Ele cria seres livres, Ele cria seres com potencial a poder escolher o mal. E isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade nossa. É como se Deus te desse um presente. É você que escolhe como você vai usar esse presente. E aí, num mundo de vítimas, como é o nosso, porque hoje ninguém é responsável. As pessoas só são vítimas. Ninguém quer se responsabilizar. Não, a culpa é minha. Foi eu que causei isso aqui. Não. As pessoas querem falar assim: Deus, por quê? Por que o Senhor permite? Mas se Deus não permitisse, Ele criaria pessoas que já teriam decisões programadas a ser tomadas. E aí, as pessoas iriam dizer: mas as pessoas só obedecem a Deus porque elas não têm como escolher outra coisa. Então, de qualquer jeito, parece que Deus estaria no banco dos réus. Então, nesse caso aqui, o que o profeta está recebendo de Deus, a resposta, é exatamente isso. Eu não criei o mal, Abacuque. Quem criou o mal foi vocês. Quando vocês escolheram virar as costas para mim, vocês escolheram pecar. Eu disse lá no início que se vocês virassem as costas para mim, as consequências do pecado voltariam. Por quê? Porque um Deus santo, um Deus justo, não pode ser concerniente com a maldade e com o pecado. Outro ponto muito importante que o profeta Abacuque apresenta é sobre a soberania de Deus. Por quê? Porque diante de um estado desse, Deus usa, inclusive, nações ímpias para cumprir o propósito dele. Então, quando ele castiga e julga Israel,
ele não usa os anjos. Ele não manda o anjo Gabriel lá, descer lá para julgar o povo. Não, ele usa a Babilônia. Um povo ímpio, um povo que não conhecia ele. Mas Deus é soberano, Deus controla, Deus está com o mundo debaixo das suas mãos. Ele controla todas as coisas. Então ele usa uma nação ímpia, por exemplo, como a Babilônia, como a Síria, para executar o seu juízo. E um outro ponto muito importante, que está lá no capítulo 2, versículo 4, que é o versículo onde diz que o justo viverá pela fé. Então, por exemplo, o profeta questiona a Deus: Senhor, por que o mal existe? Por que o Senhor permite a injustiça? No capítulo 2, Deus responde. E no capítulo 2, Deus responde algo que haveria de ser usado, inclusive, no Novo Testamento. Que lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai usar essa frase para ensinar o povo sobre como o crente deve viver. O justo vive pela fé. O que isso quer dizer? É que mesmo quando a gente não vê as coisas acontecendo, mesmo quando a gente não vê ou a gente não entende os desígnios de Deus, e na maioria das vezes a gente não entende, o apóstolo Paulo, usando o profeta Abacuque, a resposta de Deus para Abacuque, ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Inclusive, é um dos alicerces da reforma protestante. Porque, se você for estudar sobre o catolicismo romano, principalmente na época de Martinho Lutero e da reforma, eles tinham muitas coisas além da fé. Eles tinham as obras, eles tinham as indulgências, eles tinham a compra do perdão. Tinha pouca fé, na verdade. Era pouco dito sobre a fé. E o Martinho Lutero vai ler Romanos e vai ler essa frase, que está lá no Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé. E aí ele cai em si e fala assim: mas se o justo vive pela fé, então eu estou vivendo errado há muito tempo. Eu estou vivendo errado, eu estou pregando errado, eu estou ensinando errado. E aí, a partir dessa célebre frase, ele se fundamenta naquilo ali para poder executar a reforma protestante. Então, nós podemos questionar a Deus, porém, nós devemos confiar na sua soberania quando nós não entendermos o que Deus está fazendo, o que Deus está dizendo e como Deus está conduzindo as coisas. A fé sustenta a gente mesmo quando não entendemos o agir de Deus. E em tempos difíceis, nós devemos louvar e confiar, porque essas são as nossas maiores armas. É o que está escrito, por exemplo, lá no capítulo 3 de Abacuque, no versículo 17 ao 19. Olha o que está escrito: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Aí ele vai dizer: mesmo assim, mesmo quando tudo der errado, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele não está entendendo, mas ele está dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Então ele faz essa declaração no capítulo 3, porque ele entende que Deus é soberano. E que mesmo ele não entendendo, mesmo ele não compreendendo o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo, ele confia. Porque ele entendeu que confiar em Deus é a melhor resposta. Então não tem nenhum problema a gente questionar a Deus, se a gente confiar nele. Porque se a gente questionar a Deus e a gente não confiar nele, aí a gente peca. Então o problema não é a questão, não é a pergunta, não é questionar o Senhor. O problema é não confiar na sua soberania. E, inclusive,
Em tempos difíceis, o louvor e a fé são as nossas maiores armas. Porque a gente às vezes se encontra em determinados momentos que a gente não pode fazer muita coisa, que a gente depende só dele. E aí está difícil, e aí a coisa está degringolando, mas a gente tem duas armas poderosas, que é louvor e confiança, que é exatamente o que o profeta Abacuque faz no capítulo 3. Ele ora em forma de canção. Olha, por exemplo, o versículo 2 do capítulo 3. Olha como ele ora. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, ele começa a entender, começa a olhar e ver o que Deus está fazendo, e ele começa a entender que Deus é poderoso, que Deus vai colocar as coisas no lugar, que é do jeito de Deus, e que do jeito de Deus é o melhor. E outra coisa que é interessante, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas as músicas mais belas foram compostas em momentos de angústia e de sofrimento. Não sei o que tem, mas os momentos mais difíceis são os momentos que o ser humano tem a capacidade, ele desenvolve essa capacidade em Deus de produzir coisas belas, canções, poesias. Então o livro nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não há respostas claras. E que Jesus é a resposta última à injustiça e o exemplo de fé perfeita. Por quê? Porque o profeta, ele vai apontar para algo que vai acontecer no futuro. E ele aponta para uma resposta que será a última resposta de Deus. Então a resposta que Deus vai dar para aquele povo naquele momento é uma resposta pontual, é uma resposta para aquela época, mas que está dizendo sobre uma resposta última. Então Deus colocaria as coisas no lugar. Mas essas coisas que Deus está colocando no lugar, elas apontam para uma ação de Deus para o futuro, onde realmente Ele colocaria todas as coisas no lugar. Lá em Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo foram reconciliadas todas as coisas. Então, se aqui em Israel, nesse momento aqui, que a gente viu aqui, 612 a.C., 605 a.C., ele estava dizendo que ele colocaria a nação em ordem, e a gente vai caminhando com os profetas agora, e a gente vai ver que o povo vai retornar do exílio e que vão reconstruir o templo. Então você vai vendo Deus realmente colocando as coisas no lugar, mas a gente vai entender que essas coisas apontam para o Messias. Ela aponta para o Messias. Inclusive, agora entrando também no livro de Sofonias, que está no capítulo, que está na página 99, ele também é mais ou menos nessa época aí de Abacuque, talvez um pouco antes, né? Durante o reinado de Osias, né? Na época ali que estava tendo a ameaça da Babilônia, ele vai anunciar o juízo de Deus, ele vai chamar o povo ao arrependimento, e ele vai falar de uma restauração final de Israel e alegria para os povos. Só que essa restauração final de Israel vai apontar para um outro Israel, que no Novo Testamento é chamado pelos apóstolos de igreja. Essa restauração final de Israel, ela não é geográfica, ela não é cercada pelos muros da geografia humana. Esse Israel aqui aponta para um povo escolhido, para um povo que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Então esse juízo do Senhor
também é um juízo atual para aquela época, para aquele povo que estava em idolatria, vivendo um secretismo religioso, mas também ele está apontando para um dia, para o retorno do Messias. Porque se aqui Deus pune uma nação ímpia, no final Deus vai punir todo o mundo. Aí não é somente Israel que vai sofrer com o juízo de Deus. É todos os homens, todos os seres humanos que escolheram deliberadamente virar as costas para o Senhor. Então, por exemplo, em Sofonias, ele vai falar sobre o dia do Senhor, um tempo de juízo sobre as nações, que está, por exemplo, aí no capítulo 1 do livro de Sofonias. Lá no versículo 7, calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E ele vai continuar dizendo, esse juízo aqui, ele está apontando para Israel. Ele está apontando para Israel, mas ele simboliza também o dia do arrebatamento da igreja, o dia que Jesus vai voltar. E no capítulo 2, ele vai chamar o povo ao arrependimento. Olha, por exemplo, lá no versículo 1 do capítulo 2. Reúna-se e concentrem-se, ó nação, sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. É muito parecido o que João Batista pregava e o que Jesus pregava. Mensagem de arrependimento. Primeiro ele anuncia um dia de juízo. E aí depois ele fala, se vocês se arrependerem, vocês serão poupados. Então essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus nos mostra a nossa situação e que se a gente continuar nessa situação, a gente será julgado por Ele e condenado. Porém, Ele nos apresenta a solução, que é apenas arrepender do nosso pecado. E no capítulo 3, ele vai apresentar a restauração final de Israel, que está lá no versículo 8. Olha para você ver o que ele vai dizer. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda essa terra está consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então vocês percebam que é uma mensagem apocalíptica. Eles estão dizendo, Israel, esperem por mim, porque eu vou me levantar e vou ajuntar as nações para fazer cair sobre eles a minha indignação. É a mesma mensagem de Jesus para nós. Esperem por mim, porque eu fui preparar um lugar e eu vou voltar e vou buscar vocês. E aí eu vou reunir as nações de todo o mundo para cair sobre eles a minha indignação. Tem gente que quer tirar a indignação de Deus do Evangelho, não tem como. Tem gente que quer pregar um Evangelho que é só cor-de-rosa, que é só flores. Mas a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nos apresenta um Deus justo. Um Deus justo é um Deus que, se você se arrepender e confiar nele como seu Salvador e Redentor, ele vai te salvar. Mas se você virar as costas para ele, ele não tem opção a não ser te julgar e te condenar.
Porque nós nascemos no pecado. Nós nascemos no pecado. Nós nascemos com as costas viradas para Deus. E nós precisamos da misericórdia. E era essa a mensagem do profeta Sofonias. Ele está chamando o povo ao arrependimento. Arrependam-se, esperem, porque o Senhor virá. E no capítulo 3, ele fala sobre a restauração do Senhor, de Israel. E a alegria para os povos. Então não é mais somente uma alegria para Israel, mas é também uma alegria para os povos. Olha para você no versículo, para vocês verem no capítulo 3, né, ainda no versículo 14. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filho de Jerusalém. Olha para você ver no versículo 15. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, agora o rei de Israel é o Senhor, está no meio de vocês. Você não precisa mais temer nenhum mal. Aquele mal que o Abacuque estava perguntando a Deus, agora não precisam mais temer ele, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. E aí no versículo 18 ele vai dizer: congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do meu meio e sobre os quais pesam afronta. Aí lá em Apocalipse, o apóstolo João vai escrever que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele vai congregar aqueles que estão entristecidos. Por quê? Porque por mais que você experimente momentos de felicidade, por mais que você seja alegre, por mais que você experimente o melhor de Deus, mas nós ainda estamos vivendo num mundo caído. E nós sofremos. E nós trabalhamos, e nós esforçamos. Mas chegará um momento que Deus vai nos reunir para o momento do descanso. Então essas são a estrutura do livro de Sofonias. O anúncio do dia do Senhor, um chamado ao arrependimento e a restauração final. Então, irmão, se você pregar exatamente isso, você está pregando o Evangelho. Se você pregar sobre o juízo de Deus, se você chamar o povo ao arrependimento, e se você falar sobre a restauração, a graça, o arrebatamento, a busca de Deus pela igreja, você está pregando o Evangelho. E não necessariamente no Novo Testamento. A gente está vendo o Evangelho nos profetas. A gente está vendo o Evangelho no Antigo Testamento. Então, a gente precisa viver atentos e preparados para o dia do Senhor. É o que ele está dizendo, gente. Esperem pelo Senhor. Só que vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Vocês não sabem o dia que o Senhor virá para resgatar a gente desse cativeiro. Ele está dizendo, então, vocês precisam ficar atentos. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 10. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, de repente, ninguém espera. O ladrão não avisa que vai te roubar. Né? Ele chega de surpresa. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Ou seja, todo olho verá. Todo olho verá. Por quê? Porque vai ter barulho. A gente vai saber. A situação vai ser tão diferente, tão extraordinária, que a gente vai saber que é a volta de Jesus. Inclusive os que não creem nele. Eles vão saber. Também a terra e as obras que nela existem
desaparecerão, uma vez que tudo será assim desfeito. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Por quê? Porque se a gente for bom, e se a gente for santo, se a gente for piedoso, a gente vai alcançar o que realmente importa. Agora, se a gente viver uma vida baseada no aqui, ele está dizendo, gente, se vocês pensar somente nessa vida aqui, esse mundo vai ser desfeito, as obras que vocês fizeram aqui vão ser desfeitas. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Imagina, será uma coisa abominável, uma coisa extraordinária. Porém nós, ao versículo 13, porém nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o texto de Sofonias está coerente com o texto de 2 Pedro. Ele está dizendo sobre um dia onde Deus, através do seu Filho, vai julgar as nações. Só que não é somente julgar, não. Ele vai desfazer todas as obras. Todas elas. Ah, mas o penhasco, o prédio mais belo vai cair, tudo vai ser desfeito. Porque as nossas obras, sem Deus, elas não servem de nada. As nossas obras só têm eco na eternidade se elas estiverem em Deus. Se estiverem baseados na fé, assim como Deus revelou para Abacuque. Somente se nós vivemos pela fé é que as nossas obras terão eco na eternidade. Então, a verdadeira proteção não está em ajuntar dinheiro, não está em ser poderoso, não está em ter influência. Isso só tem a ver com nós, isso só tem a ver com o nosso coração, com o que a gente busca. Mas a verdadeira proteção está em buscar a Deus com humildade. E também precisamos entender que Deus transforma o juízo em celebração para os que se arrependem. A gente leu aqui no versículo 14. Ele chamando os filhos de Israel a se alegrar, a cantar. Aí você pode falar assim, ué, mas é juízo, ué. Deus está julgando. Mas para quem se arrepende, está sendo absolvido. Vocês já viram como que uma pessoa sai de um tribunal quando ele é absolvido por um crime? Ele sai comemorando, ele sai feliz. Mas quem é condenado, não. Porque sabe que o destino dele é o sofrimento, é a cadeia, é a pena. Porém, por isso que a gente tem que entender que para aqueles que se arrependem, o juízo é transformado em celebração, em cântico, em regozijo, em alegria. Então, Sofonias aponta para a justiça perfeita de Deus e um chamado urgente ao arrependimento. E também aponta para Cristo, que é nele que nós encontramos esse livramento do juízo e da alegria no fim de todas as coisas. Então, a mensagem do profeta é uma mensagem para aquela época. Então, se você for perguntar para qualquer teólogo, qualquer pessoa expert em hermenêutica, ele vai dizer, a mensagem, ele foi escrito, direcionado para aquele povo. Mas é uma mensagem profética. É uma mensagem que aponta para coisas maiores. Porque o que o profeta está dizendo aqui, às vezes ele nem tinha essa consciência, essa noção. Mas o que ele escreveu era apenas sombra do que estava por vir. E é assim que a gente precisa ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele aponta para algo mais sublime. Algo que vai acontecer mais na frente. E aí, quando você vai lendo as Escrituras, vai chegando lá nos Evangelhos, você vai percebendo que aquelas coisas que os profetas estavam dizendo, elas começam a se cumprir.
elas começam a fazer mais sentido, elas começam a criar mais corpo. E vai chegar um momento que essas coisas vão ser realizadas por completo, que será o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Ageu agora vai dizer algo sobre priorizar a Deus acima de todas as coisas. Olha o versículo 9 do capítulo 1 de Ageu. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Aí agora nós já estamos em uma outra realidade. Aqui o povo já está em casa. 520 antes de Cristo. Aqui o povo já tem o templo, já foi reconstruído. Mas agora eles não ligam. Eles não dão tanta importância assim. Agora eles estão preocupados em construir mansões, em andar com carro zero, em andar com iPhone 16, em andar com roupa boa. Agora a obra de Deus já não tem tanta importância, a gente vai lá e faz de qualquer jeito, faz quando der. Mas o profeta Ageu é chamado a incentivar esse povo a voltar a colocar Deus acima de todas as coisas. Porque não sei se vocês lembram, quando a gente estava estudando sobre os livros poéticos e históricos, a gente chega em Esdras e Neemias e a gente percebe que há uma pausa na reconstrução do templo. O rei Dário, ele libera o povo de Israel voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. E aí, só que aí, irmão, eles desanimam. E eles param durante 16 anos. Agora esse povo está vivendo em Israel, vivendo bem, estão prosperando, mas o templo está em ruínas. E aí o profeta Ageu é convocado a repreender o povo e dizer: por que vocês habitam em casas luxuosas e a minha casa está em ruínas? E aí no capítulo 1 é isso que é a mensagem. Ele exorta o povo a reconstruir o templo, porque foi pausado. Eles começaram a obra e não continuaram. Olha, por exemplo, o versículo 2 do capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Aí o versículo 3. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, versículo 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Versículo 5. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. E aí no versículo 7. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até a morte, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aí é o versículo 9 que a gente leu, né? Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. Por quê? Eles semeavam e colhiam pouco. Por quê? Porque não colocava Deus acima de todas as coisas. Eles estavam preocupados com eles estavam preocupados com a vida deles. E então, Deus levanta o profeta.
E aí no capítulo 2, há um encorajamento, e Deus promete estar com eles e trazer glória futura. Olha, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 2. Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, ou seja, aquele que foi tirado de dentro do cativeiro. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, ele está voltando lá, ele está relembrando o povo lá da época do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. E aí ele diz, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E aí a gente parece que entende que a prosperidade estava ligada ao zelo do povo às coisas de Deus. E outra coisa que é muito interessante, que a gente pensa assim hoje, com a cabeça que a gente tem, porque a gente já encontrou o Evangelho, né? A gente já sabe sobre a história de Jesus. Mas esse povo achava que a glória do segundo templo, que eles estavam imaginando, era o templo que eles iriam reconstruir. Mas aqui o profeta estava dizendo sobre um templo que seria reconstruído para a eternidade. E esse templo se chama Jesus Cristo. É por isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho, está vendo esse templo aí de vocês? Eu vou derrubar ele e reconstruir em 3 dias. Esse templo que o profeta está dizendo que será maior do que o primeiro, não é o templo que eles reconstruíram. Ele apenas sinalizava para Cristo. Porque agora Deus não habita mais dentro de uma parede. Deus não habita mais em um lugar. Agora ele habita em pessoas. Ele habita na gente, dentro da gente. E o que o profeta estava dizendo é que haveria um templo que seria maior, que ele seria... imagina, um templo é capaz de dar paz? Um templo é capaz de dar paz para um povo? Não. O templo é só um lugar que você vai, presta seu culto e vai embora para casa. O que te traz paz mesmo é Jesus. E era exatamente isso que o profeta estava apontando. Então nós precisamos priorizar a nossa espiritualidade. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos obedecer. Porque é isso que acontece no capítulo 1, quando eles são repreendidos pelo profeta. Porém, o povo responde positivamente e começa a obra, depois de 18 anos. Lá no versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, do sacerdote e tal, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então, a partir da palavra do profeta, eles agiram. E é exatamente isso que um profeta é chamado para fazer.
fazer o povo agir. Fazer o povo reagir, fazer o povo sair da comodidade. No caso desse povo, um povo que estava cuidando só da vida deles. Um povo acomodado, um povo tranquilo, um povo que não pensava no futuro. Mas a partir do profeta Ageu, as coisas mudam. Deus honra o trabalho feito pela sua igreja, mesmo que pareça pequeno aos nossos olhos. Às vezes a gente olha, né, irmão? A gente olha para outros lugares e vê tão grande, tão numeroso. E a gente quer, às vezes, apequenar aquilo que a gente faz para o Senhor. Só que aqui Deus está nos mostrando que Ele não quer saber do tamanho, Ele não quer saber da quantidade, Ele quer saber de qual é a motivação que a gente está fazendo. Ele quer saber o que a gente vai fazer com aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Deus não quer que a gente preocupa com o que o outro está fazendo lá. O que o outro está fazendo lá é responsabilidade dele. Nós temos a responsabilidade de fazer aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que Deus nos entregou. É aqui que Deus exige e que Deus espera de nós que nós demos frutos. Porque é impossível, irmão, a gente ser filho de Deus e ser infértil. É impossível a gente viver enxertado na videira e não dar fruto. A gente precisa dar fruto, a gente precisa trabalhar para o Senhor. E Deus honra esse trabalho feito para a sua glória. E aí, quando a gente olha com essa outra ótica, a gente não quer mais se comparar. Porque a promessa é que Deus vai recompensar a obra que a gente faz. Independente do tamanho, independente do número, independente da repercussão. E uma coisa que a gente precisa entender também, que é aquilo que eu estava dizendo, é que Jesus é o templo perfeito. A glória maior anunciada por Ageu é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmão, o judeu não entende. O judeu não aceita. É por isso que eles queriam matar Jesus. Quando Jesus fala que ele vai derrubar o templo, ele está destruindo o pilar principal da religião do judaica. Como que você vai derrubar o nosso templo? E como que você vai reconstruir esse templo em 3 dias? Se a gente demorou anos para fazê-lo. Mas Jesus estava falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. A partir da morte e da ressurreição de Jesus, é inaugurado a Era da Aliança. E aí a Era da Aliança, irmão, não precisa de lugar, não precisa de estrutura. É só você, os seus irmãos e corações sinceros. E aí é óbvio que para que isso se organize de uma melhor forma, a gente tem o nosso lugar. Até porque, imagina, nós todo mundo ficar indo para a casa do Mateus. Primeiro, porque não vai caber. Segundo, que ele não é obrigado a ficar recebendo nós lá na casa dele. Mas sabia que era assim que a igreja primitiva fazia? Cada dia na casa de um irmão, porque não tinha templo, não tinha sinagoga. Mas louvado seja Deus que nós temos condições de ter um espaço, de reunir como igreja. Mas a gente precisa de entender que a igreja não é isso aqui, ó. Sim. Era mais unido porque era mais perseguido. Paul Washer vai dizer que a igreja mais cresce nos momentos de maior perseguição. Se você for olhar, por exemplo, em lugares como a China, lugares como a África, são os lugares onde a igreja mais cresce. E são os lugares que mais acontecem milagres e prodígios. É normal na África você ver testemunho de gente que ressuscitou. É normal. Por quê? Porque é no lugar onde existe a maior perseguição e é o lugar onde a igreja precisa avançar. Então nós precisamos entender
que essa glória maior que o profeta Ageu está nos apontando é para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque os desigrejados querem falar que a gente não precisa. E a gente não precisa mesmo. A gente faz é porque quer. A gente faz porque é melhor, porque é mais confortável. Mas se a gente chegar num momento e que chegar uma perseguição aqui, a gente não tiver mais liberdade de culto, a gente vai reunir na nossa casa mesmo escondido. Porque a gente não precisa realmente disso aqui. Só que se a gente tem a oportunidade e a liberdade de fazer aqui, por que a gente vai dificultar as coisas? A gente não está dizendo que precisa disso aqui. A gente está dizendo que isso aqui é importante para a gente receber as pessoas, para a gente fazer um culto legal, para a gente fazer uma coisa com excelência. Mas se chegar um momento que a gente não tiver como fazer, a gente não faz, a gente faz do outro jeito. Faz do jeito que dá. Só que a galera quer pegar uma coisa e distorcer. Só que em momento nenhum a gente está dizendo que a igreja é a estrutura. A estrutura é só a estrutura. A estrutura só serve para ser usada por nós. A gente sentar, tem um banco confortável, tem um som legal, tem um ar-condicionado. Mas se chegar um momento que só tiver uma velinha debaixo de uma catacumba, né? A gente faz lá também, não tem problema. Caminhando para frente, no profeta Zacarias, ele vai falar sobre a soberania de Deus em reinar e cumprir as suas promessas. Ele também vai profetizar por volta de 520 e 518 a.C., contemporâneo do profeta Ageu. Se você voltar lá no livro de Êxodo e Neemias, vocês vão ver eles sendo citados por eles, porque eles foram pessoas importantíssimas para a reconstrução do templo. A gente precisa estar ligado na videira, né? E a videira, que é Cristo, ele sendo a videira, a gente, para ter vida, precisa estar ligado na videira. Não é ligado na Assembleia de Deus, não é ligado na Presbiteriana, na Batista. É ligado na videira. As denominações, elas só são organizações. A gente tem que entender muito bem isso. Elas são apenas organizações. O que é uma organização? Algo que faz, um lugar que faz algo organizado. Então, tem hora do culto, tem os departamentos. É para isso que serve. Entendeu? E a gente precisa de entender que isso é uma bênção, cara. A gente poder ter isso a nosso favor, usar toda essa estrutura. Né? Imagina a ferramenta que nós temos nas mãos de poder alcançar as pessoas. Hoje você faz um culto, você transmite na internet, você alcança milhares de pessoas. Irmão, imagina o apóstolo Paulo com uma coisa dessa na mão. Imagina os apóstolos, imagina os pais da igreja com essa possibilidade. Eles, meu amigo, eles faziam era fugir para não morrer. Ao mesmo tempo que eles tinham que estudar, que eles tinham que ler, que eles tinham que orar, que eles tinham que cuidar de um dos outros, eles tinham que fugir para se manter vivo. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer culto a hora que quer, aonde quiser, a gente faz culto na praça, a gente faz evangelismo, e está tudo bem. E a gente precisa realmente usar todas as armas que Deus nos entrega. E eu acredito que a instituição, a igreja com I minúsculo, ela é uma plataforma para a propagação do evangelho. E dentro dessa igreja existe a igreja. Só que a gente, assim como as obras dos ímpios, elas vão ser desfeitas no dia do juízo, essa obra que a gente faz aqui, que ela serve para pregação do evangelho, ela também vai ser desfeita. Porque vai ser feito um novo mundo, um novo lugar, onde não vai precisar disso aqui mais. Lá no céu não vai ter nem isso aqui, ó. Nem isso aqui não vai ter mais. Por quê? Porque não precisa de pregar no céu. Tem que pregar aqui. Lá vai ter o verbo. Aí nós temos texto que dá interpretação para as duas coisas, né? Porque Jesus falou que vai nos preparar lugar,
E a gente acabou de ler em 2 Pedro que ele vai desfazer e fazer de novo. Então, independente do jeito que for, eu quero estar lá, entendeu? Eu quero estar junto. Então, a estrutura do livro aí, ele vai ter 8 visões do capítulo 1 até o capítulo 6. Não, nós estamos em Ageu ainda, né? Nós estamos em Ageu ainda. Ou eu comecei a falar de Zacarias, agora até me tem Zacarias, né? Então tá certo. Então, Zacarias também profetizou aí junto com Ageu. Mesmo tempo, ajudou na obra do templo, porém o seu livro ele tem mais coisas, tem mais capítulos. E é um livro extremamente messiânico. Do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vai falar sobre visões proféticas de encorajamento e promessa. E do capítulo 7 até o capítulo 8, ele vai falar sobre a exortação à obediência. E do capítulo 9 até o capítulo 14, ele vai profetizar sobre o Messias e sobre o reino futuro. Então ele vai dedicar 5 capítulos, 6 capítulos na verdade, para profetizar sobre o reino futuro. Se vocês lerem o profeta Zacarias, vocês vão ver detalhes minuciosos sobre a pessoa de Jesus. Olha, por exemplo, no capítulo 13, versículo 7. Eis que aí vem o seu rei, montado num jumento. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Montado num jumento. Ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Então aqui já está falando que Jesus seria ferido, seria morto. E o que aconteceu com os discípulos quando Jesus estava morto? Todo mundo ficou doido. Queria desistir, um voltou a pescar, enfim, né? Então você vai ver aí uma série de características, tanto do Messias, quanto da época de Jesus. Olha, por exemplo, no capítulo 11, ele vai falar sobre a parábola do bom pastor. No capítulo... E aí ele vai falar sobre o pastor insensato, que é o contrário do bom pastor. No capítulo 12, ele vai falar sobre a salvação de Jerusalém e sobre o arrependimento dos habitantes da terra. No capítulo 13, ele vai falar sobre a eliminação da idolatria e sobre o pastor de Deus ser ferido, que é o próprio Jesus. E no capítulo 14, o juízo sobre Jerusalém e seus opressores. E mais lá no versículo 16, ele vai falar sobre a glória futura da cidade de Deus. E aí, a glória futura da cidade de Deus, por mais que aqui no texto é Jerusalém, mas ela aponta para a Nova Jerusalém, que vai reunir todos aqueles que foram fiéis. Então você percebe também uma mensagem profética, uma mensagem para o futuro. Então, ele vai falar sobre a soberania de Deus, ele vai falar sobre o Messias sofredor, porém glorioso, e ele vai falar também sobre a restauração final e a vitória do povo de Deus. Então Zacarias aponta para Cristo como rei e como salvador. Então Zacarias vai apresentar as duas facetas de Jesus. Ele vai apresentar um Jesus que vem como ovelha e que se sacrifica pelo seu povo para resgate do pecado, mas ele também apresenta Jesus como rei. E quem é rei, se você pegar na história do povo de Israel, os reis tinham autoridade para julgar o povo. A gente vê muito, por exemplo, em Salomão, por exemplo, ele julgava a causa do povo. Então o que Zacarias está querendo dizer? É que esse rei, esse Jesus rei, esse Cristo rei, ele vai julgar todas as nações. Então vai chegar um tempo que vai estar todo mundo diante dele e ele vai julgar. Ele vai separar os infiéis e os fiéis. Então ele apresenta Jesus como Salvador e apresenta Jesus como Rei, como que traz justiça. E aí, mais uma vez, a gente tem que falar. Muitos querem pregar apenas o Jesus Salvador.
Só que não tem como ser salvador se não ser rei. E não tem como ser rei sem ser salvador. Por quê? Porque só julga aquele que tem capacidade para absolver. O único que pode absolver o réu é o juiz. Você já viu isso? O advogado pode fazer o que quiser. Se o juiz não entender que aquele réu merece absolvição, ele não absolve ele, não. Somente o juiz é que tem capacidade de absolver. Então não tem como ser juiz e não ser salvador. E não tem como ser salvador e não ser juiz. E outra coisa, quando a gente não apresenta as duas facetas da personalidade, da pessoa de Cristo, como rei e como salvador, a gente tira ele do pedestal de Deus. A gente tira Jesus do trono, irmão. Porque só reina quem é rei. E só absolve quem também é rei. Só tem poder para absolver alguém somente o rei. Então o reino de Deus é certo. E a nossa fidelidade hoje se conecta com o reinado eterno de Cristo. E agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar rapidamente sobre o profeta Malaquias. O profeta Malaquias vai nos trazer um chamado ao arrependimento e à fidelidade. Então, vocês percebem que, por exemplo, no profeta Ageu e no profeta Zacarias, existia um certo adormecimento pelo povo, pelas coisas de Deus. E agora aqui, o povo começou a ser infiel. Os levitas começaram a passar fome. Por exemplo, se você vai estudar a história de Israel, você vai entender que quem cuidava do templo não trabalhava, só trabalhava no templo. E o sustento deles era tirado dos dízimos e das ofertas do povo. Só que você vai encontrar uma acusação contra o povo de um culto relaxado, onde as pessoas não levavam as ofertas, não levavam as ofertas para o sacrifício. E então os levitas começaram a passar fome. Mas também tem uma acusação contra os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes também estavam quebrando a aliança de Deus. Isso a gente vai encontrar lá no capítulo 1 e no capítulo 2 de Zacarias. Primeiro Deus reprova o sacerdote. Então a gente precisa entender que o líder, ele tem maior responsabilidade. Deus vai cobrar primeiro de quem está liderando o povo. Então primeiro o Senhor reprova o sacerdote. E aí depois Deus fala sobre o castigo dos sacerdotes. Olha, por exemplo, no capítulo 2. Vamos primeiro no capítulo 1, no versículo 5. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Aí olha para você ver. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Ou seja, o sacerdote não estava honrando a Deus. E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o seu nome? Olha agora a resposta. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havíamos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando traz um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ou seja, cultuava de qualquer jeito. O que isso aqui aponta? Naquela época, para você oferecer algo para o Senhor, tinha que ser um animal perfeito. Ele não podia ser cego, ele não podia ser manco, ele não podia estar ferido.
ele não podia ter marca. E o pão tinha que ser um pão preparado exatamente para aquilo. Não podia ser um pão feito em casa. Não podia ser feito com qualquer ingrediente. Só que eles estavam oferecendo um culto de qualquer jeito. E aí aponta para a gente num sentido de quando a gente vem para a igreja e faz de qualquer jeito. Faz por fazer, faz porque é mais um dia, faz porque está na escala, faz porque é obrigação. E aí Deus repreende o sacerdote. Porque o sacerdote podia falar assim, mas por que Deus está me repreendendo? Eu estou fazendo exatamente o que eu tenho que fazer. Mas você está oferecendo um animal defeituoso. E aí aponta para nós, para a gente cultuar a Deus com excelência. No capítulo 2 vem o castigo. E no capítulo 3 vem o mensageiro do Senhor. E aí esse mensageiro aponta para o João Batista e para o Messias. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 1 ele vai dizer: eis que eu envio o meu mensageiro e que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está dizendo, eu vou enviar um mensageiro que vai preparar o caminho, é o profeta. E aí depois ele vai falar que o Senhor que vocês buscam e que vocês esperam, eles virá no seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa profecia do profeta Malaquias se cumpriu em João Batista e em Jesus. E no capítulo 4 também vai falar sobre o dia do Senhor e a restauração final. Então vocês percebam que a mensagem dos profetas era uma só. Juízo, mensagem de arrependimento e restauração. Eles chamam o povo, eles confrontam o povo com o pecado, eles chamam o povo para o arrependimento e eles anunciam que haverá o dia da restauração final. E são textos extremamente proféticos, são textos extremamente cristocêntricos, são textos que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, por exemplo, no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente vai ver Deus repreendendo o povo com relação ao culto verdadeiro e o culto relaxado. Vai falar sobre a infidelidade espiritual do povo. Porque muitas das vezes a gente acha que pelo fato da gente cumprir uma regra, a gente está sendo fiel. E aquilo que eu falei na aula passada, para Deus conta a motivação do nosso coração. Não é somente vir aqui e fazer porque eu tenho que fazer. Porque, na verdade, a gente não tem que fazer nada. Porque tudo já está feito em Jesus. A gente não tem obrigação nenhuma de vir aqui. A gente não tem obrigação nenhuma de cumprir escala. Até porque a gente usa um termo muito engraçado, que é voluntário. O voluntário faz o que quer. Agora, uma pessoa que ama Jesus e ama a sua obra, ela vem aqui com a motivação certa. Ela vem aqui com amor pelo Senhor, com amor pelas pessoas e com a expectativa de que um dia Deus vai nos recompensar pelas nossas obras. Então o sacerdote ligou o automático, ligou o botão automático. Vem um cabrito ali com a perna quebrada, vamos matar ele. Vem uma ovelha cega, não tem nada não. Não é assim, gente. Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Porque Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Imagina se Deus fosse fazer as coisas do jeito que a galera faz, do jeito que o povo faz. Vou fazer do jeito que dá. Eu estou muito ocupado, vou fazer do jeito que dá. Então, isso mostra um reflexo entre o culto verdadeiro e o culto relaxado. E aí a gente, muitas das vezes, quer dizer que um culto é verdadeiro quando tem muita técnica, quando tem muito método, quando é muito sofisticado. Não, é só quando é sincero.
Às vezes está desafinado, às vezes o som não está legal, às vezes está quente, às vezes está frio demais. Mas é sincero, é verdadeiro. As pessoas estão ali fazendo com o coração, estão recebendo bem as pessoas, estão recebendo com um sorriso no rosto. E não estão fazendo as coisas porque é obrigado a fazer. Porque Deus não está obrigando nós a fazer nada para Ele. Deus está querendo que a gente faça por amor. Então a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Que Deus merece o nosso melhor culto e não uma adoração relaxada ou indiferente. E a gente precisa entender também que nós vivemos entre a promessa e o cumprimento. Aqui, eles estavam vivendo entre a promessa e o cumprimento. Malaquias é o último profeta que escreveu. A partir de Malaquias vai existir um silêncio de Deus. Não vai ter mais ninguém escrevendo, não vai ter ninguém mais falando com o povo. E aí, Deus só volta a falar com o povo quando João Batista começa a profetizar. E João Batista está cumprindo exatamente o que Malaquias está escrevendo. Eis que eu estou mandando alguém que vai abrir, que vai preparar o caminho para o Senhor que vocês estão esperando. Então aqui eles viviam entre a promessa e o cumprimento da promessa. E hoje nós também. Por quê? Porque aqui o profeta estava dizendo, eu vou mandar um profeta. E esse profeta vai abrir o caminho para o Messias. Era isso que o profeta estava dizendo. Beleza. Então agora o povo está esperando. Pronto. Nós agora estamos com outra promessa, porque o Messias já veio. Agora nós estamos com a promessa de que um dia ele vai retornar e vai nos buscar. Então nós também estamos vivendo entre o cumprimento, entre a promessa e o cumprimento da promessa. Cristo veio e agora ele virá novamente. E se o fato dele ter vindo cumpriu a primeira promessa, pode ter certeza que vai cumprir a segunda promessa. Então a gente fala assim, mas qual que é, o que a gente pode acreditar, que faz a gente acreditar que Deus vai cumprir essa promessa? Ele cumpriu a primeira, ué. Ele falou que Jesus ia vir e ele veio. Se ele falou que Jesus vai retornar, ele vai retornar. Porque Deus cumpre as suas promessas. Então Malaquias nos alerta sobre o risco do esfriamento espiritual. Sim. Eles falam em 400 anos. 400 anos. Para cumprir a promessa do Messias. Então, assim, havia o texto, né? Havia ali o Antigo Testamento formado, os textos, o cânon, né? Mas não existia alguém falando em nome de Deus. Porque se tivesse algum outro profeta, a Bíblia teria nos informado. Mesmo que ele não escreveu nada, porque João Batista também não escreveu. João Batista só disse, né? Mas a Bíblia testemunha sobre o ministério de João Batista. Então a Bíblia nos apresenta um silêncio mesmo profético. Não existiu mais Deus falando com a nação. Até a vinda do Messias. E aí, se a gente pegar a data que a gente leu aqui, por exemplo, Malaquias, né? 430 a.C. Então e Jesus começa seu ministério com 30 anos. Né? Então, vamos dizer aí que João Batista profetizou aí durante 2, 3 anos, a gente não sabe, né, direito. Mas o ministério de João Batista inicia antes do de Cristo, porque ele abre o caminho, né? Então, vamos dizer que durou aí 460 anos de silêncio. Oi? Foi o primeiro e o único, né? Ele foi o último profeta da Bíblia, foi João Batista. Que teve o ministério reconhecido como ministério profético. Aí depois vieram os apóstolos, né? Por isso que alguns creem que não existe mais profeta nesse sentido de profetizar algo vindo de Deus. Né? Alguns acreditam que esse ministério cessou e agora temos a Bíblia. Né? Nós, pentecostais, acreditamos que Deus envia mensagens especiais
para algumas pessoas direcionadas, né? Mas o ministério profético, esse ministério profético do Antigo Testamento, encerrou em João Batista. E durou 400 e lá vai cacetada de anos. Porque se 430 anos a gente vai diminuindo, né? É 429, 428, porque o do Antigo Testamento, do antes de Cristo retrocede, né? Então deu 430. Jesus começou o seu ministério com 30. João Batista já profetizava há alguns anos. Então, 450, 455 anos aí de silêncio, né? Amém, gente? E aí você imagina, né? 4 séculos, quase 5 séculos. Quantas e quantas gerações ficaram esperando esse dia se cumprir, né? E aí você imagina como é que esse povo não ficava. Meu Deus, o Messias vai vir, não vai vir. E aí quando o Messias veio, eles não acreditou que era o Messias. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e adoramos o seu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão rico na tua presença, junto com os nossos irmãos. Queremos agradecer porque o Senhor se fez presente, o Senhor não somente transmitiu conhecimento à nossa mente, mas também transmitiu fogo ao nosso coração. Pai, abençoe cada um de forma especial, nos leve em paz para as nossas casas e que nós venhamos a cada dia mais poder viver para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem prova, tá bom? Vou subir as aulas essa semana, as 3 aulas que ainda não subi.